Você sabe qual é a diferença de revisão de provas e revaloração de provas para evitar a aplicação da súmula 7 do STJ e a súmula 279 do STF? Muitos advogados alegam no recurso especial, no recurso extraordinário, que aquela controvérsia ali não demanda o exame das provas ou de fatos envolvendo a demanda, mas sim um reenquadramento jurídico daqueles fatos, né? Na verdade, seria uma revaloração daquela prova. E isso é possível no recurso especial, no recurso extraordinário, mas o advogado tem que ter cuidado como que ele vai demonstrar que realmente aqueles fatos ou aquela prova não precisa ser novamente analisada pelo STF ou STJ, mas apenas deve ser feito um reenquadramento jurídico em relação àquela prova ou aquele fato que está sendo discutido nos autos. Eu vou trazer um exemplo para facilitar o entendimento de qual é a diferença entre revisão e reenquadramento de prova. Vamos imaginar que o Ministério Público entre com ação contra um proprietário de um imóvel tombado. O Ministério Público diz, olha, eu quero que ele desfaça as alterações que ele promoveu nesse imóvel e que indenize essa descaracterização do imóvel que foi tombado. O proprietário vai falar assim, olha, eu fiz realmente essas alterações. Veja que não está discutindo o teor dessas alterações, se foram ou não foram feitas, se descaracterizaram ou não descaracterizaram o imóvel. O proprietário simplesmente alegou o seguinte, eu fiz as alterações do imóvel, mas foi antes da publicação do decreto de tombamento. Então, veja que a questão aqui, ela é jurídica, ela não é uma questão fática. O que o STJ vai decidir é alterações promovidas no imóvel antes da publicação do decreto de tombamento. Ela é indenizável? Tem que ser desfeita, né? Isso aí ofende a lei de tombamento? Ou o Ministério Público, por outro lado, defendeu que, não, as alterações foram feitas no curso do processo de tombamento, né? Quando já tinha iniciado o processo de tombamento daquele imóvel. Então, a questão é basicamente jurídica. O STJ vai decidir, né, ele vai interpretar a lei de tombamento para dizer se o proprietário pode ou não fazer alterações no imóvel antes de iniciado o processo ou antes de publicado o decreto de tombamento daquele imóvel. Isso aí é revaloração dos fatos. Veja que os fatos ali, que são subjacentes a essa controvérsia jurídica, que são as alterações do imóvel, a data da alteração, dessas alterações, né, se foi antes de iniciado o processo de tombamento ou antes de publicado o decreto de tombamento, aquilo ali já está tudo definido, delimitado no acórdão estadual, no acórdão de origem. O STJ não tem que buscar essas informações em outros elementos dos autos, né, como num depoimento ou como numa perícia, né. Então não há, ou mesmo no processo administrativo de tombamento, não há necessidade de se buscar ali para decidir essa controvérsia. O que o STJ vai dizer é o seguinte, não, se o proprietário fez alterações no imóvel antes de publicar o decreto de tombamento, ele não tem que desfazer, ele não tem que indenizar qualquer dano naquele bem. Ou então ele vai dizer o seguinte, não, o proprietário ele não pode fazer nenhum tipo de alteração no imóvel desde que iniciado o processo administrativo de tombamento, né? É essa a questão jurídica que vai ser discutida ali. Você não vai discutir quais foram os tipos de alterações feitas no imóvel, se descaracteriza ou se não descaracteriza, quando foi feito, quando não foi feito, né? Isso aí é revisão de provas. Por exemplo, se o proprietário falasse, olha, as minhas alterações não descaracterizam o imóvel, aí já é revisão de provas. Ou se não houvesse uma data certa de realização dessas obras, né? Teria que se analisar quando foi feita essas obras, aí sim, tudo isso demanda a revisão de provas. E aí, nesse caso, não é possível se discutir isso no recurso especial ou no recurso extraordinário, em razão das súmulas 7 do STJ ou 279 do STF. É isso, eu espero que tenha ficado claro a diferença entre revisão de provas e revaloração de provas nos recursos especiais e extraordinários. Eu aguardo vocês para um próximo vídeo sobre dicas de recursos nos tribunais superiores. Um abraço e até breve!